pedir aos irmãos, por favor, que abram comigo as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias. E a gente tem uma palavra do Senhor. A gente não, o Senhor tem uma palavra para as nossas vidas, né? Uma palavra que Ele nos deu. E eu queria que os irmãos abrissem, por favor, no capítulo 23 de Jeremias. E a gente vai ler a partir do verso de número 23 até o número 32. Jeremias 23, de 23 até o 32. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu o céu e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem esses profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando se achará isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras, e que profetizam do engano do seu próprio coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale fielmente a minha palavra. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam da sua própria linguagem e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com a sua jactância, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e eles não trazem proveito algum a este povo, diz o Senhor. Senhor, é a tua palavra, e é ela que é lâmpada, ela que é luz, ela que é ungida porque é tua. Foi o Senhor quem a escreveu, e no propósito que o Senhor tem nesta noite, nesta hora para as nossas vidas, nós queremos ouvidos que entendam o que o Senhor está a nos falar nesta noite. Senhor, nós estamos aqui para te adorar e para, Senhor, reconhecer que a tua palavra é esse martelo que esmiuça a penha. Senhor, purifica o que há de erro, o que há de engano, o que há de aparência, mas que não é verdade em nós, e assim nos dê, Senhor, a visão perfeita, clara, daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor quer, de como o Senhor é, de como o Senhor age, da forma como o Senhor fala com os teus filhos. Assim eu te peço, Senhor, essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, o Senhor tem muitas formas de falar com a igreja. O Senhor usa da palavra, e a palavra, ela é infalível, ela é inegável, a palavra do Senhor. Mas nós temos vivido dias assim, onde o Espírito do Senhor tem sido derramado, e muitos homens de Deus têm sido usados, mas muitos têm sido também, assim, eu diria entre aspas, usados enganosamente no meio do povo de Deus, não para edificar o povo, mas para confundir o povo. E esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas essa noite. Nós lemos muito, aqui tem inúmeras mensagens do Senhor para os nossos corações. Se você depois, vagarosamente, se detiver nessa palavra, parar nela, meditar nela, refletir, você vai ver quanto o Senhor vai falar com você. Nesse texto que a gente leu,
a grandeza do Senhor, o poder do Senhor, mas aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. E eu, nesta noite, o que nós vamos estar trazendo como algo de Deus para as nossas vidas, é o cuidado que nós devemos ter com aquilo que nos dizem, dizendo: assim diz o Senhor. Entendam muito bem, o Senhor fala, o Senhor usa de servos dele, o Senhor traz palavras que caem na terra do nosso coração como fogo, que ela se encaixa perfeitamente às nossas vidas. Mas eu quero dizer para você, o Senhor, Ele quer nos alertar e nos instruir nesta noite, para que nós não sejamos levados por toda e qualquer palavra, quando alguém vem e nos diz: olha, isto é uma palavra do Senhor para a sua vida. Esse é o ponto que eu quero que todos nós atentemos. Preste atenção naquilo que o Senhor tem para nós. Achei interessante que eu li a respeito de um jovem, que ele tinha no coração um propósito. Ia acontecer uma viagem missionária, e essa viagem ela se dirigia para a Europa, e ele se dispôs a ir. Ele disse: eu quero ir, eu quero ser usado, eu quero fazer essa viagem missionária. Mas faltando poucos dias para que ele assinasse o compromisso dele definitivamente, ele teve um sonho. Ele teve um sonho, e o sonho para ele foi um sonho muito claro, com tantos detalhes, que ele poderia descrever para qualquer um o que ele havia sonhado e o que Deus lhe havia dito. Ele via uma praia, ele via um barco grande, ele viu uma pessoa sentada ao lado do barco, na sombra desse barco. Ele pôde ver tudo, e de repente ele chegou e disse: olha, eu não vou mais para essa viagem para a Europa. Eu tive um sonho, e esse sonho mudou o meu rumo, naquilo que eu creio que Deus está me conduzindo. E ele buscou o Senhor, e ele foi para um outro país que não era da Europa. E chegando a esse lugar, no verão, ele estava na praia, e de repente ele viu o barco, ele viu a pessoa, ele viu tudo exatamente como ele havia sonhado. Ele se aproximou daquela pessoa para conversar, e aquele homem começou, e as perguntas que ele tinha eram exatamente perguntas espirituais. E naquele mesmo dia, essa pessoa professou a sua fé no Senhor Jesus. E a história conta que, assim, no futuro, ele recebeu comunicados, dessa vida, dizendo que ele estava integrado e atuando numa igreja local. Isso mostra, irmãos, que Deus fala por sonhos. Ele fala. Deus fala através de profetas. Ele fala. Deus pode dar uma guinada na vida da gente de 180 graus, quando a gente estava seguro e certo que o caminho era este, e de repente ele fala: não é este. Como de repente ele fala: não é. Pode continuar. Mas o que eu quero dizer é que nessa situação das formas e meios, quando entra o homem, quando há intervenção humana, quando alguém chega a você e não for uma experiência sua com o Senhor, você tem direitos dados pelo Senhor para consultar ao Senhor, para buscar clareza do Senhor, para buscar confirmação do Senhor, para saber se aquilo ali era o Senhor te dizendo, ou foi alguém que faltou de discernimento no momento, faltou de sabedoria, ele não conseguiu distinguir o que era o Senhor e o que era ele, e veio uma palavra para a vida. Este é o ponto que nós temos, que nessa noite a palavra diz assim. Quando a palavra diz que o profeta que tem um sonho, ele conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra. Mas o Senhor é contra aqueles que trazem palavras dizendo: eu disse,
Ele disse, o Senhor disse, assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse, quando o Senhor não falou. E nós temos que ter discernimento. Nós não somos marionetes, nós não somos aqueles bonequinhos que tem aqueles fiozinhos, que se você quiser, você movimenta com a tua mão e faz ele fazer os gestos com mão, com pés, com a cabeça. Nós não somos marionetes, nós estamos nas mãos de homens, nós estamos nas mãos do Senhor. Ele pode fazer esse mover em nós conforme Ele quiser, mas o homem não. O homem não tem esta autoridade sobre as nossas vidas. Por favor, irmãos, ao recebermos esta palavra, é de Deus para as nossas vidas, é para nós andarmos sabiamente, é para nós sabermos provar o alimento. Quando você conhece um alimento, muitas vezes o cheiro você já até distingue o que seja, se é uma carne, que tipo de carne, se é um peixe, nós distinguimos. E quando a gente põe um alimento na boca, o seu paladar vai ser fatal em determinar aquilo ali, se te agrada, se não te agrada, se vai te fazer bem ou não. Tem pessoa que diz, para mim tá bom, outro diz, olha, está me embrulhando, eu não posso engolir. E em termos espirituais, é exatamente a mesma coisa. Mas como? Aqui está a palavra do Senhor. Aqui está aquilo que nós precisamos, assim, mergulhar, nos aprofundar, conhecer mais e mais e mais. E diante disso, nós precisamos aprender com vidas que a Bíblia descreve. E no livro de Atos, no capítulo 17, tem uma passagem que é bem oportuna para esse momento de meditação nossa. Capítulo 17 de Atos, versos 10, 11 e 12, diz o seguinte: e logo de noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. E tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras, para ver se estas coisas eram assim. De sorte que muitos deles creram, bem como bom número de mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Interessante, a palavra do Senhor, ela não é para ignorante, ela não é para quem não pesquisa, ela não é para quem não se aprofunda. Pelo contrário, quando a gente recebe, a gente vem porque a gente abriu um caminho para mim, agora é um caminho de vida, é um caminho de paz, mas eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer esse Deus, que se revelou a mim como meu Salvador, como meu Senhor, mas Ele quer oferecer muito mais a mim. E Jesus, lá no Evangelho de Mateus, todos nós conhecemos de cor, não precisamos nem irmos até lá o texto, mas no capítulo 22, verso 29, Ele diz assim: olha, vocês erram, porque vocês desconhecem as Escrituras e o poder de Deus. Nós temos muitas vezes entrado por caminhos errados, não porque Deus não cuidou, mas porque nós não fomos prudentes, nós não fomos sábios, nós não fomos como essas pessoas de Bereia, que ao receberem, o que eles fizeram? Deixa eu pegar, onde está escrito isso? Está aqui na palavra? Me mostra se está na palavra. E aí, essa palavra, ela atinge todos os níveis, ela alcança lá o pescador, e ela alcança o doutor. O Senhor se revela àquele que o busca. E nós não queremos que essa igreja, que as nossas vidas, que a igreja do Senhor Jesus, que vive esses últimos dias com tantos ventos, com tantas
eu diria, né, uma expressão muito usada no Brasil, tantas profetadas, que na verdade não são profecias, são palavras que têm sido trazidas sem peso, sem assim temor, tem trazido e dizendo: olha, assim diz o Senhor. E muitas pessoas ficam temerosas, entram no cantinho, se afundam ali e dizem assim: olha, eu estou morrendo. Por que você está morrendo? Porque recebi uma palavra. Essa palavra Deus me deu. Mas como assim? Amados, examinemos as Escrituras, mergulhemos nesta palavra, sejamos assim, não tenhamos medo. A própria palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, onde depois tem 17, 18 ali, se você abrir, ela diz o seguinte: não é nada que nós devamos recear em fazer. Diz o seguinte, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 20 diz assim: não desprezeis as profecias, mas, não parou ali, não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova, retende o que é bom. Retende o que é bom. Como que eu vou entender se foi Deus que falou ou se não foi Deus que falou? Como é gostoso quando a gente está assentado no nosso cantinho e chega alguém, coloca a mão sobre nós e de repente nos traz uma palavra, e essa palavra vem e traz temor a nós, e temor, e muitas vezes aquilo vem e se encaixa perfeitamente, mas outras vezes dá um sopro dentro de nós e faz a gente perder o caminho. E agora? Não é verdade? E agora? Foi Deus ou não foi Deus? Irmãos, existe uma maneira, a receita é uma só, e essa receita vai ser sempre dada todos os domingos deste lugar, todos os dias que você quiser, todos os momentos. A receita é uma. Para você julgar, você precisa ter parâmetro, você precisa ter base, você precisa ter princípio, você precisa saber. Para eu julgar algo, eu tenho que ter conteúdo para aquilo, e o conteúdo está aqui. É esta palavra que nos assegura, que nos traz a direção, e que aquilo que nós recebemos, de repente, eu poderei dizer: bom, agora eu entendo o que Deus estava me dizendo, ou eu entendo isto, Senhor, não veio do Senhor, veio para confusão na minha vida, porque Deus sela os filhos dele com aquilo que ele lhes dá, com um sinal, e o sinal de Deus na nossa vida é paz. Amém. Quando nós recebermos algo e isso não nos trouxer paz, Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E ele diz assim, ele continua: não vou dar dor como o mundo a dá. Qual a diferença da paz do mundo e a paz do Senhor? Nós sabemos, nós distinguimos. A paz do Senhor é aquela que excede o entendimento, excede as circunstâncias, excede o momento. Eu não enxergo, mas eu tenho paz para hoje, para amanhã e até eu morrer. Ele me prometeu que ele me daria essa paz. E hoje muitos daqui não estavam quando a Silvia começou o louvor, e ela disse que foi algo muito bonito de Deus para a gente poder refletir, quando ela falou: olha, irmãos, Deus sempre nos responde. E ela comparou isso ao professor. Eu vou repetir o que ela disse. Ela disse que todas as vezes que um aluno chega numa sala de aula e faz uma pergunta para o professor sempre tem que dar uma resposta, mesmo de alguma forma, é a obrigação dele. Agora, quando é que ele não responde? E aí ele respondeu, né?
Quando o aluno estiver fazendo a prova, o professor não pode responder, ele fica quieto. É hora de ser avaliado. A hora que nós achamos que parece que Deus, nós estamos passando por um momento, mas esse momento ele é selado com paz. A presença de Deus, a paz que Ele nos dá, não pode ser a prova que for, o momento que for. E eu quero assim dizer para você, amados, terminando, que conhecendo ao Senhor, nós andaremos seguros, nós não temeremos palavra alguma, nós vamos distinguir o alimento. Se alguém vier ligando para você, falando assim: olha, eu tenho material para te mandar. Que material que é? É um material bom, mas que material que é? É sentinela. Eu falei: eu agradeço, eu não preciso desse material, eu tenho um material melhor. Nós temos que conhecer ao Senhor, porque muitos materiais vão ser oferecidos, muitos pratos vão ser oferecidos, muitas coisas vão ser oferecidas. A porta da nossa casa não é para ser aberta para qualquer um, para qualquer vento. Essa porta aqui é para eu ser zeloso, é para eu conhecer. E então, finalizando, eu quero deixar isso para os irmãos. É bênção quando Deus usa uma vida, ou quando Deus nos fala, quando Deus dá um sonho, quando Deus dá uma palavra profética, quando Deus traz uma revelação. É bênção, é bênção, é muita bênção. Mas o primeiro alimento é a palavra. Esse é o alimento. E o sonho, uma revelação, a profecia é uma sobremesa, é um complemento. Nós não vamos andar somente por sinais, nós vamos andar pela palavra. Os sinais vão vir atrás, os sinais vão acompanhar. O Senhor deu autoridade, nos deu autoridade, nos revestiu de poder e nos disse: vá. Hoje vocês foram, chegaram agora há pouco, com experiências. Com certeza, hoje alguma coisa vocês estiveram aí pela rua, puderam ver. Vocês estiveram lá nesse calor, mas para mostrar o que vocês têm a dar, que o Senhor tem dado a vocês. Mas a bênção maior é quando a gente pode entrar com esta palavra. Esse é o alimento primeiro, irmãos. Nós não vamos desprezar nada, nós vamos dar o valor maior à palavra. Todas as demais coisas que nos oferecerem, nós vamos ouvir, mas o filtro vai ser o nosso conhecimento. E a bênção naquilo que vem de Deus, que Deus poderá estar usando alguém, é a sobremesa que Ele está dando, é o adorno que Ele está dando. Quando os dons se manifestam, é o adorno da igreja. Mas o milagre maior já aconteceu nas nossas vidas, que foi aquele dia que seu coração foi tocado. E hoje de manhã, quando eu vi aqueles cartazes na igreja dos irmãos dando os testemunhos, uma coisa continuamente vinha ao meu coração, é aquele versículo em Coríntios que diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quanto quadro triste nós vemos, que foi vivido. E hoje você olha, quando você vê a pessoa, fala: essa pessoa nunca teve problema, ou não tem problema. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Não importa, o que já foi lavado pelo sangue foi lavado, foi um passado que não tem mais autoridade, não tem mais domínio, não tem mais poder sobre mim. É a palavra do Senhor. É esta palavra que nós vamos guardar. Ela é esse martelo que tem esmiuçado a nossa penha. É essa âncora, é esse sustento, é essa alavanca, é essa propulsão que nos tem levado para frente. Vai, avança. Mas eu estou à tua frente. Só siga os meus passos. Então, amados, vamos dar crédito à palavra do Senhor. Vamos ser vidas que vigiam, aprendendo com o Senhor. Dia a dia, busque desse alimento,
porque vão chegar. Esses dias que nós estamos vivendo, irmãos, nós são os últimos. As provas vão vir, as doutrinas vãs, erradas, vão chegar perto de você. E se você não estiver estruturado, infelizmente a gente vai ouvir: eu não quero, em nome de Jesus. Cadê o irmão? Cadê a irmã? Aí ele mudou. Mudou o quê? Mudou de religião. Religião? Algum dia ele conheceu o Senhor Jesus. Quem conhece o Senhor, quem põe a mão nesse arado, não volta atrás. É o único arado, é o único caminho, é o único. E aqui está o segredo: busque conhecimento do Senhor para a tua própria vida. E aí Deus poderá te dar sonhos, poderá te dar palavras, você pode pedir tudo. Deus fala conosco. Deus fala, como falou com esse moço, que ele estava com tudo pronto para ir para cá. O Senhor disse: vá para lá, e deu um sonho. Ele viu os detalhes do sonho, e quando ele viu o lugar onde ele estava obedecendo, crendo que ele tinha obedecido, porque Deus tinha falado com ele. Deus tinha um plano com a vida dele ali, e não lá onde ele tinha traçado. Mas nós temos que estar sim nas mãos do Senhor, para nós entendermos: é Deus dizendo, é hora de mudança. Então não faça a tua vontade, faça o que eu te digo, mas ande na direção segura e certa do Senhor. Busque confirmação na palavra do Senhor. Toda palavra que ouvirmos, ela tem que ter todo o fundamento na palavra de Deus. Caso contrário, pode pôr no lixo. Não tenha receio em dizer: eu não aceito isto que me está sendo trazido, dito, e até dizendo: foi o Senhor, quando eu sei que não foi o Senhor. Não temamos. E assim Deus nos capacite, nos use e nos faça entender e conhecer a grandeza dele, o amor e o poder dele revelado a nós nesta palavra bendita que nós amamos. Em nome de Jesus. Senhor, te louvamos por este momento de culto, te louvamos porque este martelo tem trabalhado na terra do nosso coração. Nós temos sido quebrados e temos reconhecido a grandeza do nosso Deus, esse Deus que é Deus de perto e Deus de longe, que é Deus que opera grandes coisas. Senhor, permita que nós tenhamos assim, Senhor, incutida dentro de nós, em todos os cantinhos do nosso ser, a tua palavra. Senhor, que haja em nós sempre sabedoria, revelação, unção, visão, poder do alto, que nós saibamos discernir, Senhor. Dá-nos, Senhor, espírito de discernimento, Senhor. Não nos deixe jamais, Senhor, deixarmos a tua palavra em segundo lugar, jamais. Amando e conhecendo a tua palavra, nós agiremos certamente e seguramente. Nós abençoamos os teus filhos nesta hora, nesta noite, ao ouvirmos esta palavra tua, Senhor, que nós tenhamos entendido o que hoje nos vem como palavra de alerta para vivermos esses últimos dias vigilantes e seguros, confiados e conhecedores do Senhor. Conhecemos e queremos continuar conhecendo ao nosso Deus. Ao Senhor toda honra, adoração e glória, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor.